Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma história sobre as origens do chamado controle de constitucionalidade, né? Algo tão discutido aqui no nosso país, né? Algo tão importante, que é o principal objeto de trabalho do nosso tão querido STF, que sempre traz as melhores decisões para o nosso país, com certeza. Tamo junto, Gilmar Mendes. Vai que ele tá ouvindo, né? Nunca se sabe. Então eu queria trazer para vocês essa origem, de onde veio esse controle de constitucionalidade, de onde veio essa ideia de que poderia se declarar uma lei ilegal, inconstitucional, com base em uma lei superior. Na verdade ele surgiu nos Estados Unidos, né? É até bem engraçada essa ideia de que teria surgido num país de common law, que é um país baseado nos precedentes, né? Tem um direito baseado nos precedentes, e que não dá tanta importância assim para as leis escritas, né? Então parece algo meio estranho, mas de fato foi lá. E essa história começa em 1800. Em 1800, o presidente dos Estados Unidos era John Adams. Só que teve uma eleição e ele perdeu a eleição para Thomas Jefferson. Mas antes dele sair, antes dele deixar o cargo, ele nomeou diversos funcionários públicos, alguns até com cargo vitalício, inclusive o seu secretário de Estado, alguém chamado John Marshall. Ele nomeou seu secretário de Estado, John Marshall, para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E ele incumbiu o John Marshall, ainda enquanto secretário, de entregar o termo de posse para todos esses funcionários públicos que ele tinha nomeado. Só que o John Marshall ele não conseguiu realizar esse trabalho até a troca do presidente. E aí, quando entrou o Thomas Jefferson, ele decidiu parar com essas nomeações. Quem ainda não tinha recebido o termo de posse, quem de fato não tinha sido nomeado ainda, não ia ser mais nomeado. E aí o Thomas Jefferson ele pediu para o seu secretário de Estado, alguém chamado James Madison. Ele pediu para o James Madison impedir, né, de fato não nomear essas outras pessoas que ainda não tinham sido nomeadas, né, que tinham sido indicadas pelo antigo presidente John Adams. E entre essas pessoas que deixaram de ser nomeadas pelo James Madison, se encontrava o William Marbury, que tinha sido nomeado antes como juiz de paz e não tinha conseguido assumir esse cargo. E aí então o William Marbury, o que ele fez? Ele entrou com um mandado de segurança, um chamado lá na época até hoje, um writ of mandamus, na Suprema Corte contra o John Madison, secretário de Estado do Thomas Jefferson, por ele não ter sido nomeado. E aí virou um embate político muito grande, né, entre o executivo e o judiciário, porque se o judiciário não desse nenhuma decisão com relação a isso, ele estava perdendo descrédito, mas ao mesmo tempo ele não queria dar uma decisão obrigando o poder executivo a nomear o Marbury, porque ele achava que o poder executivo não ia cumprir essa decisão, porque tinha toda uma briga política, né, com relação a isso. E ali então no ano seguinte, de 1801, 1802, ficou toda essa briga política, né? E aí, finalmente, em 1803, quando o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos era exatamente o John Marshall, que tinha lá sido nomeado pelo John Adams, e tinha deixado ele pessoalmente de nomear o Marbury, ele então tinha uma relação pessoal com esse caso, né? Então ele decidiu julgar esse caso. E aí o que ele fez para meio que balancear os dois lados? Ele, no mérito, decidiu que o Marbury de fato tinha razão, que ele deveria ser nomeado, só que ele também disse que a Suprema Corte não poderia obrigar o Executivo a nomear o Marbury, porque, segundo Marshall, a competência da Suprema Corte estava prevista na Constituição dos Estados Unidos e essa competência não poderia ser alargada por leis ordinárias, né, abaixo da Constituição. Então, o Marshall ele declarou inconstitucional parte da lei judiciária dos Estados Unidos, que tinha alargado então essa competência constitucional da Suprema Corte Americana, dizendo então, beleza, no mérito você está certo, você tem direito de ser nomeado, mas a Suprema Corte não pode obrigar o secretário de Estado a te nomear. E aí ficou nesse impasse, né? Ele deu esse jeito político, né? Essa manobra política ele fez, o Marshall, para conseguir sair desse impasse, sem tirar o descrédito do judiciário e, ao mesmo tempo, sem obrigar, de fato, o executivo a cumprir essa decisão. Então, aí ele deu origem ao controle de constitucionalidade chamado difuso ou incidental, que é aquele controle de constitucionalidade que a gente faz
diante de um caso concreto. O caso concreto era a nomeação do Marbury sendo impedida pelo Madison. E esse caso é conhecido como Marbury versus Madison. E aí, incidentalmente, foi declarada a inconstitucionalidade de uma norma lá do Poder Judiciário dos Estados Unidos. Então, lá deu origem a esse chamado controle difuso de constitucionalidade, em que qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma. É diferente do que acontece no STF, onde existe um controle concentrado de constitucionalidade. Aqui, a Corte Constitucional, o STF, vai declarar a inconstitucionalidade de uma norma em abstrato, sem entrar em um caso concreto. No Brasil, na verdade, existem os dois sistemas, né? No Brasil existe o sistema misto. A gente tem tanto esse sistema americano, que foi criado, nesse caso, Marbury versus Madison, em 1803, quanto o sistema de controle concentrado pela Corte Constitucional, que tem origem, na verdade, austríaca, né? Aqui no Brasil, tanto um juiz qualquer pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma, incidentalmente, né? Quanto o STF, a Corte Constitucional, pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma como causa principal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade ou uma ação declaratória de constitucionalidade. Espero que vocês tenham entendido aí basicamente a história. Eu acho que ela é interessante que você guarde pelo menos a data e o nome do caso. Marbury versus Madison, 1803, porque é uma boa para se dizer em uma prova dissertativa ou uma prova oral. Você jogar uma informação dessa, sim, agrega conhecimento. Então é isso, espero que tenha achado interessante. Um abraço.